Primeiro, que a educação e a alfabetização é um direito de todos, tanto em contextos presenciais, como nesse contexto específico de pandemia, né? É preciso garantir os direitos de aprendizagem da leitura e da escrita a todas as crianças, jovens, adultos ou idosos que requeiram essas aprendizagens, né? Então, a posição da ABALV, que a gente endossa aqui, compreende que todo ser humano é um sujeito de direitos. Então, precisamos, sim, pensar numa alfabetização que contemple a todos, em contextos presenciais ou não, atípicos, por exemplo, como esse de agora, também é importante, né? E esses relatos que eu trouxe mostram isso, esse comprometimento das professoras, né? Essa busca incessante por estratégias para dar conta disso, né? Então, a luta por uma escola democrática, inclusiva, laica, que abarque toda a população, né, de que dela necessita, deve ser algo permanente de cada um de nós. E a pandemia exige de nós, professores da educação básica e do ensino superior, pensarmos em processos de ensino e aprendizagem para todos. Uma outra questão que a gente precisa colocar aqui, e que ficou explícito aí pelos relatos, é essa dimensão da alteridade, né? E aí eu vou entrando no foco da nossa conversa aqui, que é pensar no outro, né? Quem é esse outro que eu estou agora lidando com ele, nessa nova modalidade, né? Nesse novo contexto? É preciso considerar, então, as condições concretas de existência, né? As condições sociais do nosso país. Não dá para a gente pensar em alfabetização presencial ou remota, desconsiderando essas realidades. Quem assistir a reportagem, por exemplo, vai ver o país real que a gente tem, né, da maioria dos brasileiros. Como podemos, então, pensar essa dimensão da alteridade, o reconhecimento do outro, as diferenças? Tudo isso precisa ser pensado. Então, é preciso que a pandemia nos ensine a olhar, a admirar, a sorrir, a ver essas pessoas, essas crianças, essas famílias, na dimensão gente, né? Nós não trabalhamos com coisas, nós trabalhamos com pessoas, com sujeitos, com gentes, né? A pandemia nos ensina também a pensarmos um pouco sobre nós mesmos e sobre o outro com os quais nos relacionamos virtualmente e as nossas demandas de carinho, de atenção, de afeto. Tudo isso fica, digamos, mais em evidência ou, digamos, é mais, digamos, requerido nesse momento ou nessa situação, porque a gente tende a estar afastado, né? Fisicamente estamos afastados. Então, como mobilizar estratégias ou mídias ou ferramentas para a gente conseguir essa aproximação, né? Então, cotidianamente, lutamos para estar juntos, mesmo na distância, promovendo essa educação que aborde a emoção, o sentimento dessas famílias, né? Isso não pode ficar de lado. A afetividade é um elemento fundamental da alfabetização, seja no presencial ou seja agora nessa modalidade que a gente está vivenciando, né? Dani, como é que eu estou de tempo? Ainda tenho um tempinho? Pode finalizar o que você programou, Carol. Tá, tem só mais 2 tópicos aqui para comentar. E aí, né, além desses 2 que eu já comentei, há uma necessidade, então, do protagonismo das redes e dos professores, né? Por que esse protagonismo das realidades locais e dos sistemas de ensino? Porque são as redes, os professores, os sistemas de ensino que podem organizar os seus modos de atuação. Nós, professores, somos aqueles que estamos encharcados, né, para usar um termo aí do presidente da ABALF, que é o Lorival, professor Lorival, né, encharcados de conhecimentos específicos, tanto no que se refere ao processo educativo, quanto no que se refere à alfabetização. Então, nós não podemos entregar esse nosso protagonismo a pacotes prontos, por exemplo, né, de empresas, de governo ou de quem quer que seja, né? E aí, nessa parte, é importante lembrar o relato das professores que estão dizendo: eu estou colocando o PET na minha aula. O PET é o Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais. Né? Então, quer dizer, não é o PET que está ditando a regra, é a professora que está trazendo esse material, né, que foi pensado agora, para o trabalho que ela já fazia. Então, ela não
está abrindo mão da autonomia dela como professora. E é por aí, acho que a via é essa, né? Então, pensando que ainda não há, por exemplo, uma previsão de volta à normalidade, não podemos abrir mão, então, desse protagonismo. Essas professoras que a gente está acompanhando estão nos dizendo isso, né? Que elas são protagonistas e que estão construindo suas estratégias de acolhimento, de afeto, de aproximação, né? Cotidianamente. Então, cabe a nós fazermos essa mediação qualificada, né? Que requer a alfabetização das nossas crianças. É uma mediação que não é mais, né, face a face, digamos assim, mas que tem as tecnologias aí para ajudar, então a gente precisa buscar isso. Então, a proposta pedagógica é de responsabilidade da escola, a BNCC postula isso, né, focaliza a dimensão das redes e dos professores como responsáveis pelos currículos, né, sendo que a gente está vivendo um contexto em que cada vez mais a gente observa pacotes prontos, apostilas, materiais, né, que chegam e querem dizer para o professor o que ele tem que fazer ou não. Né? Mas cabe a esse professor, né, não abrir mão do direito e do dever de assumir aquilo que lhe cabe, né, de escolher com autonomia os melhores caminhos. Porque há saberes que são específicos, né, do campo da educação e da alfabetização. Então, a gente não pode delegar isso só para as famílias, né? Esses saberes, somente nós que fomos preparados, que estudamos, né? Graduação, especialização, que temos a prática e a experiência cotidiana, só nós podemos acionar. Há uma identidade, então, própria desse professor alfabetizador, que, de certo, não está ficando apagada agora na pandemia, mas é preciso que a gente realmente reforce essa necessidade. Né, que existe uma especificidade própria do processo de alfabetização e essa especificidade é atravessada pela afetividade, né, pela interação que é construída, né, nesse contexto agora com os pais, com as famílias e com as crianças. Há saberes, então, que são nossos. E, por fim, então, gente, como ajudar as famílias, né, nesse contexto todo? Pensando que existe uma intencionalidade, um planejamento, né? Então, exige-se pensar sobre, preparar materiais, selecionar conteúdos. Quando exigem que os pais façam esse trabalho, precisamos não estressar as famílias. Eu acho que no que a gente puder não estressar essas famílias que já estão cheias, né, de outras demandas, enfrentando inúmeros outros desafios, é preciso a gente pensar num processo educativo que não estresse mais ainda essas famílias. Precisa ser algo prazeroso. Né? As professoras até relataram, por exemplo, que começaram, às vezes, mandando muita atividade para as crianças, mas viram que não funciona. É no máximo mesmo, segundo o relato delas, uma atividade por dia. Mas ali elas incluem história, né, contação de história, brincadeira, incluem recado, mensagens, né, de acolhimento, digamos, para empolgar, né, para motivar essas crianças e essas famílias. Né? Então, quer dizer, a família também precisa se envolver e compreender a dimensão social da língua escrita. Eu acho que aí a gente vai ter um processo válido, né? Não sobrecarregando nem as famílias e nem as crianças. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu pensei. Acho que é isso, Dani. É isso. Minha contribuição, a princípio, é essa. Fico aí disponível para a gente continuar a conversa. Tá? Vamos ouvir as outras colegas, então. Carol, muito obrigada. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Thelma. Professora Thelma, para quem não conhece, possui graduação em pedagogia, né, mestrado e doutorado em educação, e é professora da UENG, né, há muitos anos, né, Thelma? E aí é uma parceira e uma grande colega de trabalho. Então, muito obrigada, Thelma, por estar conosco aqui hoje, e passo a palavra para você. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né? Estar aqui é sempre um prazer, né? E como eu sempre falo para as minhas alunas nas minhas aulas, que ser educador
é sempre um desafio, sendo que esse vírus está nos desafiando mais, está desafiando até o lugar que a gente antes ocupava na constelação familiar dos nossos alunos e agora estamos ocupando. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem, nossa, como os professores trabalham, como os professores são importantes. Então, como eu acredito que nada acontece por acaso, esse vírus fez a gente compreender um pouco da história, compreender um pouco por que nós chegamos ao ponto da desvalorização do professor, a supervalorização do conteúdo de aprendizagem, a escola sendo vista como um reforço para a exclusão, como uma justificativa de exclusão social, de atendimento social. Então, esse momento é um momento da gente rever esses conteúdos. Então, eu quero deixar claro, me foi pedido que falasse sobre a trajetória de escolarização, e como a escola chegou no ponto que estava, e como que este ponto em que a escola estava, era percebida, representada, foi questionado de tal maneira com a vinda de um vírus que atingiu a todos, independente de serem pais, de serem professores, de serem alunos, de serem gestores. Esse vírus está nos colocando diante de uma nova realidade. E diante de uma nova realidade, a primeira coisa que todos nós fazemos é procurar referências em fatos já vividos. Piaget frisava muito sobre isso. Não existe um conhecimento que acontece do nada. O conhecimento sempre parte de algo já conhecido, já vivido, ou por mim, ou por outra pessoa. Então, a escola, na sua função social, desde do princípio da escolarização, que foi na Idade Moderna, né? Ela tinha uma missão, e a missão era a perpetuação da cultura, era fazer com que as pessoas tivessem acesso ao mundo letrado, principalmente para que a religião fosse propagada, né? Então, a gente tem, né, a grande atuação de Comênios, né, que mostrou que era possível ensinar tudo a todos. Então, quando a gente vê uma afirmação dessa dita na Idade Moderna, a gente vê que não está sendo possível ensinar tudo a todos. Por quê? Porque existem condições diferentes, existem histórias diferentes, recursos diferentes, mas de tudo que está acontecendo, de todos esses bastidores, né, que a Carol mostrou, da família sofrida, das crianças sem acesso a uma internet, de tudo isso, eu penso que tem um saldo positivo. Chamou atenção para os educadores de que é preciso planejar com o pé na realidade. Sair dos gabinetes e olhar quem são os brasileiros que vão receber esses programas. Então, quando você diz, Carol, que ela recebe a PET, mas ela tem autonomia de dizer isto é importante, isso não é importante, isso já é um ganho muito grande. É um cenário completamente diferente dos anos 90, quando a escolarização aconteceu em massa, né, todas as crianças na escola, e de repente o poder público achou que o problema estava resolvido. Agora, a manutenção da criança na escola, o afeto da criança nesse ambiente socializador é de muita importância. Eu estou acompanhando aqui as perguntas de vocês, alguns preocupados com conteúdos, outros preocupados com tempo.
Nós precisamos, enquanto educadores, saberem que existem tempos e espaços que são contingenciais, que são de determinados tipos de atendimento. Na alfabetização, é preciso que a gente só não ensine a decodificação, é preciso que a gente ensine o prazer de ler, a razão de ler. A razão de ler e conhecer, ela tem que estar acima da decodificação. Não dá para fazer isso com pressa. E eu vou dizer uma coisa de coração, que bom que as famílias estão se descabelando, que bom que as famílias estão preocupadas que as crianças realmente aprendam, porque eu estou vendo pessoas que aparentemente não prestavam atenção nos filhos, estão reclamando, fazendo as tarefas que a escola manda, por mais simples que seja, outras estão reclamando pagar escolas caríssimas, com quem vai ficar o meu filho, mas a questão é que eu falo, mas você está tendo que trabalhar, as pessoas estão em casa, as pessoas estão revendo a própria casa. E a casa é uma grande escola. A casa nos ensina o primeiro papel social que a gente desempenha. Então, quando a gente fala, mas está acontecendo muita violência. Sim, é preciso que essa violência venha à tona para que ela seja combatida, porque ela já existia, só que ela já existia escondida numa rotina. Então, quantas professoras, uma vez quando eu fazia uma pesquisa, que um mestrado que eu fiz, eu escrevi sobre a formação ética do educador, e eu quis saber, justamente porque as crianças de 5, 6 anos, quando começam a perceber um outro, elas percebem regras de convivência, elas saem do que Piaget chamou de anomia para uma heteronomia e para poder caminhar para uma autonomia. A heteronomia é quando o outro me diz o que fazer. E há momentos na vida que nós precisamos ter alguém nos dizendo o que fazer. Então, o mais interessante é que muitos pais tinham se abdicado deste papel, tinham passado para a escola o papel de tutores, mesmo dos próprios filhos. Então, como se educar fosse função da escola infantil, ela ainda é. Você vê que nós falamos em educação infantil e não em ensino infantil, né? Está dentro da educação básica. A grande conquista da 93, 94 foi justamente colocar a educação infantil como a primeira etapa de uma educação básica, mas isso não tirou dos pais a responsabilidade do cuidar junto com a escola, do ensinar. Os pais não precisam saber métodos de pedagogia, eles precisam educar os filhos com coerência, dentro de uma rotina de valores, onde a figura paterna funciona como limite, né, como condução, e a figura materna funcione como cuidado e atenção. Não necessariamente sendo desenvolvida pelo pai a função paterna e pela mãe a função materna. Mas essas duas funções, elas são pilares para um crescimento saudável. E o afeto faz a transversalidade de todas essas ensinos-aprendizagem. Tudo que você ama fica guardado na memória. Tudo que você ama, Rubem Alves, que foi um grande pedagogo do amor, aquele que a academia chamava de piegas. Os textos do Rubem Alves são muito tolos, são blá, blá, blá. Não são blá, blá, blá.
os textos dele são afeto, puro afeto. E afeto é uma coisa que entra dentro da pessoa, está no olhar. Então, a escola, que foi criada como ambiente de socialização na Idade Moderna, tem sido manipulada como um espaço de justificativa para as diferenças sociais, étnico-raciais. Ela perdeu esse espaço. Olha que bacana. A escola está se reinventando e somos nós que vamos reinventá-las. Quando eu vejo um seminário de pedagogia com quase 500 inscritos, eu acho que eu estou realizando um grande sonho na minha vida, de que essas pedagogas, futuras pedagogas, estão sabendo que o momento é delas agora, o momento é nosso de dizer a que viemos. Né? O Stephen Kennedy, que é um economista famoso no mundo, ele tem um texto muito bonito que fala assim: você validou alguém hoje? E ele fala sobre o conceito de validação. O conceito de validação é um conceito que a escola não estava fazendo com os alunos. O que significa validar? É mostrar o valor ao outro. Interessante que o conceito de validação, ele não pode ser feito eu comigo. É o outro comigo, é o outro que me valida, é o olhar do outro que me faz sentir bem ou mal, é o olhar do outro que faz com que eu me sinta mais ou menos seguro. Então, esse vírus, ele tem um aspecto benéfico muito grande mesmo. Embora ele seja aterrorizador, embora ele seja injusto, pegar as pessoas mais velhas, pegar tudo. A gente fala, mas por que vai pegar as pessoas com menos condições sociais, as pessoas que não têm nem saneamento, mas chamou atenção sobre a importância do saneamento. Nós nunca tivemos tanto debate mostrando o Brasil sujo que está. E quando a gente começa numa terapia a perceber os nossos problemas, nós já demos grandes caminhadas para soluções, ou pelo menos caminhadas para mudanças. Quais lições nós podemos tirar do nosso tempo? Essa lição, uma vez eu estava dando aula para pós-graduação, eu tinha uma unidade que chamava Desafios Modernos da Educação, em cima de um livro do Pedro Delmo, em que ele falava que a educação sempre andou olhando para o retrovisor e nunca para frente. Sempre se busca coisas passadas e não se tem coragem não de romper com essas coisas, porque ela tem espaço, tem sim, mas o que é mais sério, a educação precisa saber como e onde ela está acontecendo, com quem ela está acontecendo, quais são as pessoas envolvidas. Então, na verdade, a gente precisa ter uma sinceridade muito grande com a gente. Todos nós nos tornamos aprendizes. Que bom, que bom, que bom mesmo. É que hoje a gente não tem resposta. Não ter resposta não nos diminui. Nos ter resposta nos torna mais sábios, né? Então, quando se começou a alfabetizar para que as pessoas lessem as escrituras, hoje nós estamos começando a nos alfabetizar em cima de uma realidade que nós não conseguimos controlar, sobre o inesperado. Quando eu mandei um recado para as meninas do projeto Aqui Tem Afeto, eu disse: o inesperado chegou.
todas as vezes, todas as lives que eu tenho acompanhado, as palestras, e eu tenho acompanhado muito de noite, assim, antes de dormir, eu tenho ficado encantado com pessoas que eu nunca tinha escutado, porque eu alegava que eu não tinha tempo para isso. Eu continuo muito atarefada, como todos nós continuamos, mas nós estamos com um objetivo comum, que é redescobrir a escola. Porque é lá que é o nosso locus de trabalho. Nós precisamos saber que todos os métodos da educação, eles foram colocados numa época histórica. Então, a escola ativa de Dewey, que está no Manifesto dos Pioneiros da Educação de 32, que era a vanguarda, gente, de meados do século passado, o Brasil não levou a sério. Paulo Freire, dos anos 60, que mostrou que é preciso que o aprendiz seja leitor do mundo, não era só leitor de palavras ou de livros, mas que ele tivesse uma alfabetização de sentido da própria vida, que ele saísse da opção, do espaço, do lugar de objeto para se tornar sujeito. O grande trabalho do Paulo Freire, que incomoda tanto, é esse. Ele chamou a atenção, porque ele sentiu na pele, ele chamou a atenção dos educadores sobre quem era o educando. E a criança nos chama a atenção o tempo todo. A escola matou muita coisa na infância, muita coisa na infância. Por que matou? Em nome de uma educação dita de qualidade, de produtividade. Quanto que a gente pergunta por quê? O outro, você está competindo. Existem pais que escolhiam escolas infantis para os filhos já avisando o vestibular, porque eles têm que estar preparados. Estar preparado não é assim. Estar preparado é saber enxergar o mundo, é saber enxergar o outro, é saber enxergar as coisas, é dar o valor às coisas que elas devem ter. E isso não é para qualquer um. Isso é para quem está muito engajado com a educação. Durmeval Trigueiro Mendes, ele tem uma sentença que eu nunca esqueci, né? Ele foi morto pela ditadura militar em 75, em frente à Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade do Brasil. Ele dizia: todos os momentos são momentos de educação. Não há um momento que eu diga: agora eu não estou te educando. Eu te educo com o olhar, eu te educo com o sorriso, eu te educo com a validação. Quando eu olho para você e o meu olhar tem admiração, isso é validar. Quando eu olho para você, o meu olhar tem censura, isso é validar. Então, minhas alunas sabem que eu tenho uma birra muito grande com pedagogias. É como se nós, da pedagogia, precisássemos ter uma linguagem de controle. Nós achamos que muitas atividades preparam melhor os nossos alunos. Engano. Atividades profundas, atividades que envolvam e que tenham sentido é que fazem a diferença. Existem coisas que eu sou gêmea, né? Eu nasci junto com o menino, com o Sérgio, e nós fomos para a escola infantil junto. Isso nos anos 50, né? 58. Então, em Juiz de Fora tinha só o Marianinho, que era uma escola estadual, e eu sempre fui muito agitada. Hoje, eu acho que eu seria enquadrada em hiperatividade. Eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo, eu sempre fui muito questionadora, mas sempre muito afetiva, tá? Eu não era grosseira, eu sempre fui muito birrenta.
E a minha mãe falava que não entendia por que eu era tão birrenta. Eu entendo. A minha birra, hoje, depois de tantos anos, 66 anos que eu tenho, é garra de fazer as pessoas me ouvirem. Eu cheguei na sala da educação infantil, eu briguei com a dona Petrina, porque ela queria que nós guardássemos os brinquedos azuis em caixas azuis, os brinquedos vermelhos em caixas vermelhas. Eu disse com ela que não, o mundo era colorido. Eu não tinha como usar como referência uma cor, eu não usei essas palavras, para aprender a cor. Na alfabetização é a mesma coisa. A gente fala assim, nossa, mas parece que o aluno teve um estalo. Esse estalo se chama maturidade de percepção. Ele precisa perceber um monte de coisas, inclusive coisas perceber sozinho, né? E a criança, ela nos testa, a criança é curiosa, a criança tem olhos maravilhosos, ela tem uma fantasia ímpar. Agora, vocês me perguntam, a criança do século XXI tem fantasia? Tem, gente, só que ela não está com fantasia em cima dos livros de história, como nós tivemos de papel. Ela está com fantasia em cima das redes sociais, dos grandes personagens das redes sociais. Daí a importância dos filhos. Olha como esse vírus foi previdencial. Está chamando a atenção dos pais. Pai, o que seu filho está vendo na internet? Por que seu filho está fechado dentro do quarto? Deu 20 minutos, tá? Ai, tá vendo? Só para você saber o tempo. Tá bom, obrigado, querido. Então, eu acho que a grande escola da vida está posta pelo vírus. O vírus se impôs. Ele simplesmente chegou. Educadores, prestem atenção em mim. A escola teve uma trajetória. As crianças precisam viver uma escolaridade. Será que há essa escolaridade formal que nós colocamos de fora para dentro? Né? Então, eu gostaria de agradecer, eu sempre me entusiasmo, mas a minha fala traduz um pouco da experiência que eu tenho, e eu vou te dizer, que bom que eu consegui ver isso em vida, porque eu sempre ficava pensando, gente, será que um dia a educação vai mudar? Hoje eu posso afirmar, a educação está mudando e nos fazendo protagonistas da história dessa mudança. E não é uma educação de retrovisor, é uma educação de farol para frente, de luz para frente, de companheirismo, de partilha. Eu acho que nós estamos a caminho. Obrigada, gente. Esse era o meu recado. Um beijo. Muito obrigada, Thelma. Passo agora, então, a palavra para a professora Michele. Professora Michele está aí? Sim, a professora Michele é graduada em psicologia, né? E é mestre em gestão social. E também uma colega da UENG. E agradeço a professora Michele de antemão, porque foi a primeira que eu conversei e comprou essa ideia comigo, né, Michele? Sim. E colocou aí essa roda de conversa para frente, tá? Então, passo a palavra para você. Obrigada. Ô, Michele, que coisa linda atrás de você aí. Agradecer, Michele. Verdade. Sempre é dia de agradecer. É o meu espaço zen. É aqui que eu medito e trabalho. Trabalho todas as dimensões, né? E é isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Bom, boa noite a todos, primeiro, né? Agradeço a Daniela, cumprimento as colegas, né? E falar, né, da questão da afetividade na alfabetização, ou eu vi ali no chat, né, ou alfabetização e afetividade, enfim, o que vem primeiro nesse contexto é sempre um desafio, principalmente num momento de pandemia, né, mas eu acho que o grande desafio, mesmo antes da pandemia, ou eu diria, né, até assim, um paradigma
atual que a gente tem é pensar nessa realização dessa pedagogia afetiva, né? O tanto que é difícil a gente pensar nessa questão de um desenvolvimento cognitivo através da afetividade, das relações e das interações afetivas. Porque para eu pensar isso, eu preciso também trabalhar as minhas questões afetivas, né? Porque as relações se dão a partir do diálogo, da interação, e eu preciso pensar um pouco nisso. Principalmente quando a gente tem, né, uma BNCC que foi trazida, onde a competência socioemocional, ela vai perpassar todas as outras competências gerais. Então, é uma competência que eu tenho que trabalhar, né, não só com o aluno, mas também comigo. Porque quando a gente pensa numa educação infantil, e quando a gente pensa, né, num processo de alfabetização, onde a criança está saindo dessa educação infantil e entrando aí para o segundo momento, né, a afetividade vai perpassar tudo isso. E então é importante eu pensar nessas questões. Então, quando eu penso em competências socioemocionais, eu estou pensando nessa questão de mobilizar mesmo, assim, né? Não só conhecimentos, mas habilidades, atitudes, valores, né? Coisas psíquicas mesmo, subjetivas, que eu preciso ter ali elaboradas e que eu preciso trabalhar, para que isso me auxilie a resolver problemas e situações cotidianas onde eu vivencio diversos conflitos. E eu acho que o grande desafio do vírus vem justamente isso, assim, né? Ele veio dizer disso, assim, como que está a sua competência socioemocional. E veio desafiar todos, né? E nesse sentido mesmo, assim, né? Agora eu tenho que olhar para essa dimensão, eu tenho que olhar para essa parte que em alguns momentos eu negligenciei. E essa competência socioemocional, ela vai ser fundamental para a nossa proteção enquanto saúde mental, e a gente está vendo, né, o reflexo disso. Então, os pais estão adoecidos, os professores estão adoecidos, né, estão adoecendo, e os alunos também, as crianças também, né, trazendo aí várias questões, vários conflitos dessa esfera mesmo da afetividade, né, quando eu penso na questão de emoções, sentimentos e capacidade mesmo de resiliência, né, nesse sentido, de lidar com aquilo que ninguém esperava, de trabalhar as minhas competências socioemocionais para dar uma resposta diante desse desafio, né, que trouxe aí para todo mundo. Bom, então eu acho que é um paradigma mais do que atual, e que com a pandemia veio evidenciar aí a necessidade, né, do afeto perpassar né, perpassar por todas as outras dimensões. E aí eu trouxe um pouquinho, né, assim, para falar sobre essa questão da afetividade, eu trouxe como referencial o Vallon, né, queria falar um pouquinho dele, apesar, né, de Vygotsky e Piaget também trazerem essas questões da afetividade enquanto parte integrante tanto do desenvolvimento infantil quanto do processo de ensino-aprendizagem, eu escolhi o Vallon por alguns motivos, né? Primeiro porque ele dialoga um pouco com a psicologia, e eu enquanto psicóloga, né, e ele nesse lugar também, eu acho que ele me representa, vamos dizer assim. Segundo, porque ele traz uma coisa que eu acho que é bacana e que é fundamental, que é a visão integral, né, do educando, da pessoa, da criança, né, ele rompendo, então, com aquela dicotomia corpo-mente, né, e eu gosto muito dessa questão. E a questão dele englobar, né, todas as dimensões, nessa ideia mesmo de uma visão integral. Então, ele traz a dimensão afetiva, a dimensão cognitiva, a dimensão biológica, e ele fala também da questão das interações e das relações pessoais, interpessoais, né? E o tanto que isso é importante, a minha relação social, a minha relação sociocultural,
e como que isso vai conversar e dialogar, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha pensado. O Vallon, quando traz a questão da afetividade, ele traz a afetividade de uma forma, como que eu posso dizer? De uma forma integral, né? E ele traz essa afetividade, trazendo dentro da afetividade 3 conceitos que eu acho que são bacanas a gente entender, né, como que ele coloca. Ele vai trazer a afetividade como uma junção, né, entre o que ele chama de emoções, o que ele chama de sentimentos e o que ele chama de paixões, né? Então, ele traz esses 3 conceitos que é bacana a gente pensar. Ele vai dizer que as emoções estão ligadas mais a essa esfera orgânica. E aí eu brinco muito, né, quando eu estava no 2º grau, foi esse uma das gotas d'água para eu escolher, né, a psicologia. A minha professora de artes deu parte de um livro que chama O Corpo Fala, para gente, trazendo essa questão da dimensão psíquica mesmo, né, para ampliar um pouco as nossas conversas lá e a nossa visão de arte, enfim. E eu acho que quando o Vallon traz nessa questão, esse conceito de emoção ligado a essa questão orgânica, ele está dizendo disso, né, é o corpo falando. E aí ele vai falar desse movimento, dessa expressão, ele vai dizer que esse corpo fala, né? E que desde quando a criança nasce, a emoção está presente e é a forma que ela tem, né, de interagir com o mundo e expressar aquilo que está dentro, né? Então, essa questão da emoção seria ligada a essa parte fisiológica e seria uma exteriorização dessa afetividade, o que eu, né, Michele, traduziria como o corpo fala, e fala o tempo todo, né? E o tanto que a gente precisa ouvir essa criança em todas as suas dimensões, né? Observar, né, escutar, né, essa criança. O outro conceito que ele traz, que é o sentimento, que também engloba aí a afetividade, ele vai falar do sentimento de uma forma mais representacional, então é aquilo que eu vou significar daquela minha experiência, então é uma forma de introjetar, né, aquilo que está acontecendo por dentro, é uma forma de trabalhar e de uma forma interiorizada aquela afetividade. E a outra questão o outro conceito que ele traz dentro dessa ideia de afetividade são as paixões. E aí ele vai dizer que as paixões, né, elas vão ser desenvolvidas aí ao longo, né, dessa construção das relações, das interações entre o cognitivo, o emocional, o social e o intelectual, e o afetivo, né? E a paixão seria aquela regulação que eu faço, né? Aquele controle que eu faço diante disso que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, que eu estou experienciando. Então, para ele, a afetividade seria algo bem complexo, né? Assim, que traz esses 3 conceitos e que vai perpassar todo o desenvolvimento humano. E aí ele vai trazer, né, que essa constituição dessa pessoa, e ele traz esse conceito da pessoa, esse desenvolvimento vai ser sempre permeado por questões afetivas, questões motoras e cognitivas. Então, é a junção desses 3, né, que vai estar constituindo aí a realidade psíquica, né, da criança. E eu acho que a contribuição que ele traz é muito importante, principalmente quando a gente pensa na história, né, do lugar da criança, do conceito de criança, e é muito recente a criança virar sujeito, né, tanto sujeito nas questões das relações sociais, quanto sujeito no processo educacional. E o tanto que, por isso que eu acho que a afetividade, né, ela vem como desafio ainda atual, por isso, porque a gente precisa perceber a criança enquanto um sujeito integral, que vai trazer as suas questões objetivas, mas que vai trazer também as suas questões subjetivas.
E que essa relação de afeto, ela vai se dar na relação com essa criança, e a escola é um ponto importante nesse sentido, porque a escola vai ser o primeiro espaço social que a criança vai ter fora dessa família. Então, lá tem que ser um espaço extremamente acolhedor, afetivo, amoroso, porque vai ser a referência que ela vai ter. E para ela desenvolver, né, tanto cognitivamente, quanto emocionalmente ou socioemocionalmente, desenvolver a sua inteligência, suas habilidades, suas capacidades, ela precisa se sentir segura naquele espaço. E ela precisa se sentir protegida. E esses sentimentos, né, de segurança e de proteção, quando a gente pensa até lá na pirâmide de Maslow, são básicos, né, para a gente viver. Então, a criança precisa ter isso satisfeito, né, nesse ambiente escolar, para que ela consiga se desenvolver de uma forma integral. E aí, a minha questão, eu trouxe, né, não sei se eu consigo compartilhar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão conseguindo ver? Todo mundo está vendo? Sim, sim, apareceu agora. Ah, então, uma Ótimo. reflexão, né, desse espaço escolar, desse espaço educacional, né? Então, não disse, a escola não é lugar para essas coisas. Então, ideias, sonhos, desejos, curiosidades, sentimentos, sexualidade, política, experiências pessoais. Deixa eu voltar aqui. Oi. Voltei? Voltou. Sim, voltou. Então, tá bom. Então, eu acho que é importante a gente pensar e refletir nisso, assim, né? A escola também é um lugar onde a dimensão subjetiva, a dimensão emocional, a dimensão afetiva tem que estar presente, porque quando o aluno chega na sala de aula, ele não chega só um corpo, né? E não chega só um cérebro, chega tudo. Então, chega a briga do pai que ele ouviu, chega a tristeza que ele está sentindo, a dúvida, a angústia, a ansiedade, né? Vem tudo junto e a gente precisa trabalhar isso. E além do aluno, eu também queria pontuar a questão do lugar e do papel do educador, que também vai com tudo isso para a sala, né? Eu não deixo a minha briga com o marido em casa e vou dar uma aula, né? Esquecendo que eu estou magoada, que eu estou triste, né, que eu estou angustiada, isso também vai aparecer. E o corpo fala, né, e Valon diz dessa emoção que vai ser dita aí, que vai ser transpassada aí pelo meu corpo, né, então, na educação infantil e com crianças, e até mesmo com adultos, a gente percebe quando, mesmo que o outro não diga verbalmente, quando ele não está bem, né, e aí a minha questão que fica nesse momento, né, de pandemia, e aí pensando, a Ana Caroline trouxe uma questão do pós-pandemia, que eu acho que é importante a gente pensar também, né, como a gente vai estar, né, nesse processo de pós-pandemia. E a minha questão fica, como que os alunos e os professores atualmente estão significando as suas experiências vividas? E a Thelma trouxe um pouquinho disso, né? A necessidade da gente significar essas experiências e o tanto que isso vai contribuir e vai interferir na nossa visão de mundo, na nossa atuação enquanto educador, na nossa formação enquanto sujeito, enquanto pessoa. E isso vai também ser repassado, vamos dizer assim, na relação que eu tenho com meu aluno. Então, eu acho que é importante a gente pensar como que eu estou significando essas minhas experiências nesse momento de pandemia, onde me é, assim, exigido e cobrado, né, assim, uma competência socioemocional que eu preciso trabalhar em mim, que eu preciso estar bem, né, e ter isso bem trabalhado para eu dar suporte para a família,
e para eu dar suporte e acolher também o meu aluno, e dando conta das outras questões também que eu tenho. Então, eu queria trazer isso, né, assim, como que o educador está significando essas suas experiências, como que isso vai interferir nesse processo e na relação com o aluno, e como que o meu aluno também está significando essas experiências, e o tanto que vai ser necessário escutar, né, e compartilhar, ter essa troca pós-pandemia, né, considerando aí a criança, o aluno, enquanto um sujeito integral, com todas as suas dimensões, e com essa necessidade de ser ouvido, né, de ser escutado também, igual a Thelma trouxe quando ela era criança, né, que naquela época não era sujeito, então realmente não podia dizer, né, hoje a criança é legalmente vista como um sujeito, então nós temos que oferecer esse espaço de escuta, e também temos que compartilhar as nossas angústias, porque é importante também a gente trabalhar as nossas dimensões socioemocionais, enquanto educadores. Bom, eu acho que é isso, né? Espero ter contribuído aí, e estou à disposição também. Muito obrigada. Obrigada, Michele. Vou passar, então, a palavra agora para a queridíssima professora Lúcia, que vai aqui fechar essa reflexão com uma fala de ouro, né? Para quem não conhece a professora Lúcia, ela é graduada em Letras e Pedagogia, né, professora? Sim. E é mestre e doutora em Educação e agora é professora aposentada da Universidade Federal de São João del Rei. Diga-se de passagem, vai ser a única professora aposentada desse grupo, né? Bom, passo a palavra, então. Muito obrigada, Lúcia, por estar aqui conosco, e fique à vontade, tá? Obrigada. Também, eu acho que depois de 45 anos de sala de aula, eu bem que merecia me aposentar, né? É um prazer estar aqui. Muito bom poder rever pessoas queridas, mesmo que à distância. E, assim, é um prazer muito grande também poder voltar ao UENG, né, mesmo que virtualmente, e também poder falar dessa temática, que é uma temática que me fala diretamente, né? Assim, a questão do afeto, a questão do corpo, e a questão da criança são as minhas questões que sempre guiaram os meus estudos, né? E hoje, como eu estou dando aula no curso de neuropsicopedagogia, a pós-graduação, né, numa universidade particular, eu ainda estou tendo que estudar, e aí a complementação com os dados das neurociências estão me enriquecendo muito essa visão. Então, eu acho que é algo que está, assim, sabe, como eu podendo juntar as partes. E eu fui aí também já tecendo um tapete aqui com as falas das minhas colegas anteriores, né, que tem tudo a ver com a minha fala. Bom, essa pandemia, ela está realmente nos fazendo, assim, rever o nosso modo de agir e o nosso modo de ser. A gente está tendo que mudar muita coisa, né? Está tendo que entrar em contato maior com a gente, ficar mais, lidar com situações que a gente não estava lidando. Você não pode nem fugir, de repente, você tem que ficar dentro de casa, né? Assim, a gente está tendo um momento completamente desafiador, né? E eu acho que, na questão da alfabetização, é um ponto que me traz muita atenção, porque eu acho que é um momento, quando a gente fala de alfabetização e afetividade, porque a alfabetização é um momento em que, a priori, se fala muito de perdas cognitivas, de ganhos cognitivos e perdas afetivas. Então, aquelas situações que antes a criança tinha, como as atividades lúdicas, a arte, as brincadeiras, elas começam
a serem trocadas, né, por uma outra forma de aprendizagem, né? E aí eu acho que foi interessante que todos vocês tocaram nessa questão de como é importante. Eu acho que foi, inclusive, a Thelma, né, falou que na alfabetização o importante mesmo é que se descubra o prazer de ler, o prazer de conhecer. Não é uma questão só assim de você aprender a juntar letrinhas e formar palavras, né? É um outro processo que é importante aí. Então, esses alimentos emocionais, né, é deles que eu quero falar um pouco, né? Então, o que eu me proponho aqui a fazer, que foi o que a Dani me propôs, é pensar o afeto para além do processo de escolarização, o que implica pensar nas relações humanas, tanto as da escola quanto as familiares. Né? Como é que estão as relações dessa criança com a sua família? Né? Eu diria que eu sou uma pessoa de sorte por ter também 2 netos que me mostram, na prática, o que é a minha teoria. Né? Com eles, eu aprendi a rever Vallon, e eu aprendi a rever, né, a importância da arte, a importância do lúdico. Então, é um processo que essa convivência, esse relacionamento com a criança, permite a gente ter uma outra visão, né? Agora, uma coisa interessante é que, assim, as últimas pesquisas que foram feitas, antes da pandemia, já até o final do ano passado, estavam mostrando que as crianças estão tendo alterações grandes de comportamento. Então, assim, um maior nível de irritabilidade, um maior nível de agressividade, né? E esses aspectos, também uma instabilidade emocional, e isso tem toda uma relação também com os pais que estão cada vez menos tempo com as crianças, porque a gente tem uma conquista tão grande, uma correria tão grande para buscar o que a sociedade nos exige, né, em termos de cobrança de produtividade, que os pais estão cada vez menos com seus filhos. E esse tempo de convívio com as crianças, ele realmente está fazendo muita falta. E eu percebo isso na minha própria família, eu posso perceber isso, né? Então, eu acho que aí, vendo o que vocês falam, assim, que a infância, né, e eu acho que isso, quando a gente estuda Vallon, isso é muito claro. A infância é uma fase de preparação para as fases posteriores. Então, é um momento de extrema importância. É quando as bases do comportamento vão começando a se organizar, né? A forma como as ações, o temperamento, tudo vai se organizando nessa primeira infância, passando para a segunda infância. E aí, esse processo quando você vê essa fase, né, em que a criança precisa ter maior atenção, ter maior cuidado, vai trazer, o que essa pandemia vai trazer para as famílias? Um tempo em que eles são obrigados, eles, que eu digo as crianças, os pais, são obrigados a ficarem juntos, né, a ficarem mais próximos. E isso vai trazer uma possibilidade que eu acho que é ímpar. Não vendo um aspecto positivo, propriamente, do vírus, mas, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar também o que é importante nesse processo. Então, primeiro que, assim, mesmo quando os pais, uma grande maioria está trabalhando com home office, né? Então, eles têm mais tempo de ficar em casa junto com as crianças, né? E aí vai ser mais fácil lidar com essa questão de como são essas emoções. E
Aí a primeira coisa é o seguinte, que eu acho que é importante quando a gente fala do afeto. A criança, ela tem um radarzinho, né? Ela tem uma antena parabólica. Então, pode parecer que ela não está prestando atenção, mas ela está prestando atenção a tudo. E ela sente essa tensão. Ela sente na voz do locutor da TV, nas conversas entre os pais, nas notícias estranhas, nas reações estranhas. Então, ela vai sentindo tudo isso. E não tenham dúvida de que a criança vai sentir o que está acontecendo em seu entorno, mas às vezes ela não vai entender. Aliás, geralmente ela não entende. Então, o primeiro ponto seria tentar conversar com essa criança e mostrar para ela, é claro que na linguagem, na compreensão dela, o que está acontecendo, o que você pode dizer para a criança, né? De que maneira ela pode também se cuidar, de que maneira ela pode também trazer condições de falar sobre o que ela está sentindo. Então, esse é um primeiro ponto, é dar espaço para que essa criança fale. E aí, quando, eu acho que foi a Carol que falou da questão dessa nova dinâmica, que é fazer, acho que foi Thelma, desculpa, agora eu das duas, mas de fazer com que a criança tenha voz. Essa voz da criança, ela precisa ser ouvida, né? Então, esse é um primeiro passo para que a criança comece a ser considerada como um ser e ser cuidada. Então, a partir disso, né, eu vou trabalhar com um ponto que eu acho que é super importante, que é a da alfabetização emocional. O que seria essa alfabetização emocional? Esse termo, alfabetização emocional, ele vem do Daniel Goleman. O Goleman é o autor do Inteligência Emocional. Então, ele trabalha exatamente, ele vai mostrar como é que a criança tem um tipo de inteligência, que é a inteligência emocional, que ela não pode, de modo nenhum, ser separada da racionalidade. Né? Assim, a racionalidade, aliás, os estudos de neurociências têm comprovado isso, a racionalidade e o afeto, eles caminham juntos. Não há como você trabalhar, ter uma boa lógica, um bom raciocínio, se a parte afetiva não é considerada. Ela é fundamental nesse momento de criação de ideias. Então, assim, o sistema límbico e o córtex, eles têm que estar ali agrupados para que haja a possibilidade desse conhecimento, dessa interação, para que realmente haja um raciocínio maior, né? E aí, a gente também tem um outro aspecto que é muito importante, que é o aspecto do que o Howard Gardner chama de inteligências múltiplas. As inteligências múltiplas, vocês já devem ter ouvido falar, são aquelas em que as várias habilidades cognitivas, como lógica, a linguística, a musical, a sinestésica, elas uma não é mais importante do que a outra. Todas elas têm a sua importância. E esse ponto, o que ele vai trazer de novo com isso? As pessoas, elas não precisam ter um bom conhecimento lógico-matemático, né, ou linguístico para serem pessoas inteligentes. Há várias formas de inteligência. E há duas formas de inteligência, que é nessas que eu quero focar, que são as inteligências consideradas intrapessoal e interpessoal. O que seria a inteligência interpessoal? A capacidade de você se relacionar. Essa capacidade de você se relacionar com o outro, ela
é o que vai trazer a possibilidade de você criar relações que venham a enriquecer realmente a sua e permitir que melhorem nutrientes, que você consiga fazer um trabalho de relação e de entender o outro, de criar empatia, que é algo hoje que se considera um dos grandes ganhos, né, para as relações. São as pessoas que são capazes de perceber, de se colocar no lugar do outro, né, de perceber o que o outro está sentindo, pensando. E tem também aquela que seria a inteligência intrapessoal, que é aquela inteligência que vai trabalhar com o autoconhecimento. É a sua capacidade de perceber quais são os seus sentimentos, como é que eles estão mexendo com você, como é que você está lidando com as sensações. Vamos dar uns exemplos para ficar mais claro, porque essa coisa assim fica muito no genérico, né? Vamos supor que eu acordei atrasada porque o relógio não tocou. Eu esqueci de colocar para tocar. E aí eu vou para a cozinha fazer café, desesperada, correndo, né? As crianças têm que ir para a escola, o marido vai para o trabalho, e aí eu derrubo a cafeteira. Né? Então, o que vai acontecer com isso? Quando eu derrubo a minha cafeteira e vai pó de café para tudo que é canto, eu tenho um verdadeiro acesso de raiva. E eu saio de casa quente. Então, o que vai fazer? Eu vou dirigir feito uma louca, o meu carro vai se transformar numa arma, e eu, quando chegar na escola, eu vou estar, primeiro aluno que fizer uma coisinha desse tamaninho, eu já vou dar um passa-fora nele. Porque eu não tenho consciência da raiva que eu estou sentindo. Então, isso é uma coisa que esse assim é muito evidente, mas, por exemplo, às vezes eu começo a ter umas sensações estranhas e eu não me dou conta que o que eu estou sentindo é mesmo inveja. Né? Então, se eu me der conta, por exemplo, que o que eu estou sentindo é inveja, eu vou ter muito cuidado para não puxar o tapete do outro, para não prejudicar o outro de alguma forma. Né? Agora, se não, eu posso me deixar levar. E na criança, por exemplo, isso é uma coisa que eu percebi que foi muito interessante, assim, o meu neto, uma vez a gente tem no aniversário de 1 ano da menorzinha, da netinha, que é filha do outro filho, ele ficava assim, de cara amarrada, cruzava os braços assim, e ficava olhando para mim. E aí eu dizia, gente, Vini, vem aqui com a vovó. E ele, não vou. E até que depois, conversando com ele, ele mesmo conseguiu definir, não com essas palavras, mas o que ele estava sentindo mesmo era ciúme. Então, essa percepção do sentimento é o que traz essa inteligência emocional intrapessoal. Né? Então, ela é importante porque você vai começar a considerar isso. Agora, como é que a gente lida com isso? Né? Quer dizer, como é que a gente trabalha isso? E aí eu vou me lembrar, né? Vou aqui lembrar da observação de que o professor, ele não precisa, durante, que vocês comentaram, que ele não precisa, durante a alfabetização, de ficar ali seguindo toda uma rotina natural. Ele pode perfeitamente aproveitar situações que possam trabalhar a criança, como, por exemplo, você trabalhar a ideia dos recadinhos, de como é que estão as situações, como é que está a sua vida, coisas desse tipo, que são coisas que têm mais a ver com a própria criança. E uma coisa também importante, né, quando a gente pensa na questão desses
desses elementos é como é que a gente pode estimular essas duas formas de inteligência, que são consideradas fundamentais tanto pelo Goleman quanto pelo Gartner. Ambos são psicólogos, né? Então, o que a gente pode fazer para estimular isso? E aí, né, se vocês quiserem ter acesso a mais detalhes, eu tenho um blog, que é o meu nome, não, o blog não depois eu coloco aqui no chat, depois que terminar. Mas vocês vão ter lá, inclusive assim, atividades, sugestões de atividades para serem feitas em casa, né, com a criança. Mas o que vai estimular esses tipos de inteligência? Que elas são fundamentais e que devem começar exatamente nessa fase, que é a fase em que a gente começa a lidar mais com os aspectos cognitivos. Primeiro, as atividades lúdicas. Ter sempre uma atividade lúdica a ser feita. Depois, as brincadeiras de faz de conta, por exemplo, elas permitem que a criança se expresse, que ela traga os seus sentimentos, que ela fale do que ela está sentindo. Isso da mesma forma que as atividades artísticas. Um desenho é uma coisa tão simples, uma caixa de lápis de cor e papel, não mimografado, papel branco, para a criança poder desenhar, é fundamental para que essa criança fale um pouco das suas emoções, fale um pouco dos seus sentimentos, fale um pouco da sua fantasia. E aqui, tanto as atividades lúdicas quanto as atividades artísticas, elas desenvolvem também a empatia e a autonomia. E aí aqui, enquanto... Eu até mandei um recadinho para a Dani na hora que aconteceu, a minha internet, meu computador desligou, meu notebook desligou. E aí, quando eu botei a mão nele, ele estava fervendo, ele superaqueceu. Tadinho, está precisando de um novo. Mas o que aconteceu? Eu tentei ligar, caiu de novo. Eu corri lá dentro, peguei um ventilador, estou aqui morrendo de frio, porque o ventilador está refrescando o computador, mas está me esfriando também. Então, estou eu aqui morrendo de frio, mas eu usei a minha criatividade para conseguir, senão eu não estava conseguindo falar com vocês agora. Né? Então, assim, a criatividade é um elemento fundamental para tudo. Né? A gente pode... as situações mais corriqueiras, elas podem se transformar em situações, podem ser resolvidas de uma forma. Uma outra situação também que eu não me esqueço é que, quando nossos filhos eram pequenos, então, ele adorava um coraçãozinho de galinha na brasa, né? Só que meu cunhado, ele só tinha uma grelha, ele não tinha espeto. E aí as crianças, eu quero comer, e não dava para fazer o negócio, porque ele caía no meio do buraco da grelha. Aí ele disse assim, aí eu falei, tem arame? Tem. Tem rolha? Tem. Aí eu fiz os espetos, a rolha com arame, e todo mundo comeu. Eu não, porque eu não gosto, mas todo mundo comeu o coraçãozinho assado de galinha. Então, essa criatividade, você trabalhar com isso, é uma forma também de você aprender a lidar com as situações. E a arte trabalha muito isso. Né? Você é capaz de entender melhor o que o outro sente, o que o outro pensa, né? Fantasiar, porque há uma diferença muito grande entre fantasiar e se iludir. A ilusão é péssima. Por exemplo, eu posso me iludir que o meu vizinho está de olho em mim, eu estou toda achando que vou arranjar um namorado. Mas eu estou me iludindo. Né? A fantasia não, a fantasia, você sabe que você está pensando algo, é só a imaginação. E é essa imaginação que é extremamente salutar.
para nós. E é o que nos proporciona saídas também. O que nós estamos fazendo agora com essa fase de trabalhar com educação online? A gente está se recriando o tempo inteiro. Né? Outro dia, uma ex-aluna minha mandou uns videozinhos que ela está fazendo, gente, é super legal, né? Então, assim, porque eu entrevistei as crianças para saber do que elas sentiam falta, para escrever para o blog. Aí eu perguntava para elas, o que você sente falta? Todas elas diziam a mesma coisa. Eu sinto falta de abraçar meus amigos, da hora do recreio, dos abraços da minha professora. Todas elas disseram a mesma coisa. Se elas estivessem juntas, eu diria que uma copiou a outra, mas não, foi feito por WhatsApp, então não foi, né? Outra coisa, ouvir e contar histórias, fazer finalização de histórias diferentes, deixar que a criança expresse o que sente, trabalhar os sentidos, né? Então, uma coisa que eu quero deixar para vocês é o seguinte, assim, que eu acho que é muito importante. Todas as emoções, elas têm valor. Todas as emoções, elas têm um significado. Mesmo aquelas que aparentemente são, inclusive, assim, emoções ou sentimentos que a gente prefere não ter, que a gente até esconde dos outros que tem, né? Mas todas elas têm uma razão de ser. A grande questão também não é sentir. A grande questão é você encontrar meios de equilibrar essas emoções e encontrar meios de adequá-las ao seu ambiente, né? Então, há pouco tempo a minha neta estava chutando o banco de trás e assim, aí o avô brigou, reclamou porque ela estava chutando, e aí, né, o pai deu uma bronca, mas aí depois eu conversei com ela, disse, por que você estava chutando? Porque eu estou zangada. Mas por que você está zangada? Aí ela disse lá a razão. Eu falei, olha, você tem toda a razão de estar zangada, a sua zanga é normal, ela é legítima. Acontece que se você ficar chutando o banco do vovô, pode acontecer um acidente. Então, essa percepção, quando eu falo de trabalhar com educação emocional, inicialmente é essa percepção de o que é que eu estou sentindo, né? E o que é que eu faço com o que eu estou sentindo. E uma outra coisa também, que vocês conhecem a síndrome da Gabriela? Que é aquele assim, aquela música da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, não, vou morrer assim. Gabriela. Então, essa coisa é bem típico de quem acha que não muda. A gente muda sim. A gente nasce com determinados genes, né, que vão dar a gente pode ser uma pessoa explosiva, em princípio, mas isso pode ser modificado, porque a neuroplasticidade cerebral vai dar a condição de que isso aconteça, né? Então, há uma herança genética, mas isso também pode ser modificado. Então, eu acho que isso é muito importante, e o Goleman, ele frisa muito, né, que temperamento não é destino. Você pode trabalhar com esse temperamento, né? Então, assim, nossa, como a gente está precisando trabalhar temperamentos hoje, né, gente? Porque a coisa anda assim meio difícil, né? Eu acho que as relações, elas estão conturbadas, então acho que é um momento em que a gente pode, de repente, dar esse espaço para a criança também, aproveitar em casa, aproveitar que ela está com a sua família. Como é que está meu tempo, Dani? Que com elas na minha frente eu não olhei. Pode finalizar. Pode finalizar.
rapidamente aqui, só fechando, eu acho que a gente tem que oferecer afeto. E esse afeto, ele pode ser físico ou não, né? Até porque há crianças que não gostam muito de toque, né? E eu que fazia um trabalho corporal na faculdade, eu tinha alunos que eu já sabia, né? Então, assim, eu não chegava porque eu sou abraçadeira, mas há alguns que eu não abraçava, porque eu sabia que não gostava. Então, essa coisa do toque, a não ser que a criança goste, né? Ele é super importante. Então, o afeto, o beijo, o abraço, o carinho, né? Trabalhar faz parte dos sentidos, né? O tato, dar um cheiro. Então, isso tudo são aspectos físicos, né? E é o que, inclusive, as crianças disseram que estavam sentindo muita falta. Além disso, tem um aspecto que eu acho que é super importante, que quando você abraça, beija, né? E até quando faz sexo também, tem um hormônio que é a ocitocina, que ele é liberado. E esse hormônio, ele traz bem-estar, muito bem-estar. Então, inclusive, há estudos, eu outro dia pesquisando na internet para fazer um artigo do blog, eu encontrei um artigo de uma neurocientista falando dos ganhos do abraço. Não sei se vocês sabem, mas abraços são um santo remédio. Podem abraçar, aproveitem para abraçar com quem está em casa, aproveita. E aí, só fechando, a gente tem um relatório da Unesco para a educação do século XXI, né? A proposta da educação do século XXI. E eles apresentam 4 pilares. E esses 4 pilares são aprender a conhecer, né? Porque daqui a gente está falando aqui não é ficar decorando nada, é conhecer as coisas, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O que é aprender a conviver? É você desenvolver essa inteligência interpessoal. Né? E o que é aprender a ser? É você desenvolver a sua inteligência intrapessoal. Né? Então, é interessante que, quando eu estava fazendo eu nunca tinha pensado nessa relação, né, da inteligência emocional, do Gardner, mas hoje eu me lembrei, eu fui lá buscar, eu falei, deixa eu confirmar esses pilares da educação do século XXI. E é isso aí. E uma coisa até que é bom que eu anotei tudo que vocês disseram, e agora eu não acho nada do que eu quero. Mas eu acho que foi a Michele que falou da resiliência. Então, foi? Pois é. Então, quando você trabalha, isso é um outro aspecto importante, quando você trabalha a sua afetividade, quando você trabalha a arte, a ludicidade, né? E quando você trabalha esses aspectos afetivos, a inteligência intrapessoal e interpessoal, você está desenvolvendo a sua resiliência. São formas de desenvolver a resiliência, ou seja, de lidar melhor com todas as dificuldades que surgem na nossa frente. Obrigada, gente. Espero que tenha ficado claro, porque eu acho que essa queda aqui do meu computador me deixou um pouco agitada. Imagina, Lúcia, foi ótimo. Muito obrigada. Então, eu vou abrir, né, para os participantes conversar com a gente. A Laís já não quer mais, Laís? Desistiu? A Laís era a primeira, mas ela disse aqui no chat que já foi contemplada.
Eu queria falar assim, eu resolvi que eu vou falar assim. Então pode falar. Então, gente, boa noite. Né? Eu queria mandar um abraço primeiramente para a Lúcia, que foi minha professora na UFSJ, né? Legal. E, na verdade, né, primeiramente, queria agradecer, né? Agradecer por esse momento, porque na realidade que a gente está vivendo, né, é muito importante a gente se atualizar, né, como educador, né, como a Ana Catarina falou, né, nós somos professores alfabetizadores e somos professores protagonistas, né, e nesse pensamento todo, me trouxe muito o que ela disse para a gente aqui, a minha realidade, né, atualmente eu estou trabalhando com uma turma de primeiro ano, escola rural, e todos esses questionamentos que a Ana Carolina trouxe me fez pensar muito, né? E as falas também, né, da Thelma, da Lúcia, da Michele, também me fez pensar nisso. E realmente a gente precisa pensar nessa questão da realidade, né, da realidade dos nossos alunos. Porque não é simplesmente você gravar um vídeo, porque esse menino não tem condição de ver esse vídeo. Como, até me veio uma mãe, né, ontem mesmo, na fala de uma professora, uma delas dizendo que mãe queria fazer chamada, meia-noite e meia, eu tive uma mãe ontem, que veio me procurar à tarde da noite para me dizer que não consegue me enviar as atividades, porque tem mais 2 estudando pelo mesmo celular. Então, assim, é uma realidade que a gente está vivenciando constantemente. E vem a questão também que eu quero trazer depois, né, dessa questão da flexibilidade familiar. Porque eu venho observando que falta, às vezes, a família joga, né, põe o filho, né, leva para a escola para dar aquele descanso. E a gente percebe isso. E agora, com a pandemia, a gente vê cada vez a família mais estressada, mais nervosa, né, com toda essa questão de tem ensinando em casa, que falta que faz um professor. Então, eu acho que, assim, eu não sei dizer se... Acredito que, sim, que algumas famílias realmente falta um pouco dessa questão do afeto também. Mas também tem aquela questão que já foi falada a respeito do pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, o único horário que tem para fazer a atividade é a hora que fica cansado. Então, eu acho que, assim, é um turbilhão. Né? A Lúcia mesmo disse que a gente está reaprendendo a ensinar. E é verdade. Essa é uma das realidades mais... para mim, é a realidade mais concreta. Nós, como professores, estamos reaprendendo a ensinar. Não tem como alfabetizar meninos do primeiro ano da mesma maneira que a gente ensina dentro de uma sala de aula. A realidade é totalmente diferente, né? E diante disso tudo, eu como, né, como professora, eu me ponho, né, às vezes, sempre a me cobrar. Será que eu estou fazendo corretamente o que eu estou enviando? Será que isso vai fazer do meu aluno ele compreender o sentimento que eu quero que ele tenha nessa atividade? Então, assim, eu não sei, né, eu queria até a opinião, né, todas que tiverem em relação a isso. É possível ter essa questão né, dependendo das atividades, ter, né, esse retorno do afeto? Será que eu, como professora,
estou conseguindo transmitir esse afeto para o meu aluno, né? Então, eu queria agradecer e... Bom, obrigada. Podem ficar à vontade, gente. Quem quiser já começar. Ou querem que eu passe a palavra para a Rebeca? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, então tá. Vou passar a palavra, então, a Rebeca, não é Jéssica, e aí a gente faz as perguntas em bloco, né? Jéssica Reis Dantas, está por aí? Você também tinha falado que queria fazer uma pergunta. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, assim, uma grande alegria estar ouvindo as professoras. Eu estou aprendendo muito. Está sendo muito enriquecedor. Então, antes de tudo, eu queria agradecer por essa oportunidade. Está sendo realmente muito agregador para mim. Então, foi falado aqui, no início, sobre a responsabilidade dos pais em auxiliar os seus filhos no ensino remoto. Porém, recentemente eu vi uma notícia que ocorreu lá em Belo Horizonte e acredito que a mesma coisa deve estar acontecendo em vários lugares do país, que é uma mãe que, por ela ser analfabeta, ela não consegue ajudar seu filho nas atividades escolares e até desistiu, olha só, desistiu de pegar o material pedagógico que a escola disponibiliza por conta desse obstáculo. E eu entendo que tem várias famílias com muita dificuldade mesmo, acredito que são a maioria das famílias do nosso país, mas que ainda ali há um mínimo de condição para ajudar esses alunos. Mas aí qual deve ser a postura do professor que lida com mães, com pais, que não têm ou sentem que não têm esse mínimo de capacidade de auxiliar seus filhos? Como motivar esses alunos que agora devem estar se sentindo desmotivados porque tem um pai e uma mãe que não tem essa capacidade de ajudá-los? Como motivar esses alunos? Como trazer essa família para perto, sabe? Essa família que não tem o mínimo de condição, sabe? Agora nessa época de pandemia. Eu fico muito preocupada, principalmente com os mais vulneráveis, porque graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade de estar discutindo aqui pela internet, mas muitos não têm essa capacidade, não têm nem o mínimo de capacidade, nem técnico, nem capacidade de recursos, sabe? E nem capacidade técnica mesmo, como essa mãe que é analfabeta e não consegue ajudar o seu filho. Como que deve ser essa postura do professor? Obrigada. Bom, tem as duas, então eu acho que agora a gente pode se organizar para vocês responderem, tá? Quem quer responder? Thelma, Michele, Lúcia e Carol. Ô, Jéssica, as pessoas querem ser ouvidas. Está me ouvindo? Sim, estou. Sim, estou. Todas as pessoas querem ser ouvidas. Essa mãe, quando ela aparentemente desiste, é que para ela é muito difícil. Já era difícil entender a escola em tempos normais. Entender a escola com a falta de recursos que ela tem é quase que um desafio muito grande. O que ela precisa sentir é que ela não está sozinha. Você pode pedir ao aluno que entre em contato com outro aluno para ajudar. Você pode oferecer ajuda no sentido de fazer ela entender, sabe? Ouvir só que ela não está dando conta já é um grande passo. Uma rede colaborativa, né, Thelma? Muita mãe está sentindo. A Michele colocou acolhimento. O acolhimento, a escuta atenta, ela já é um remédio. Porque às vezes não tem solução mesmo. Não tem solução, porque já é difícil, já seria difícil em situação normais, em situação de pandemia, então, mas é muito importante você mostrar para ela que o filho dela é importante para você, que ela faz parte da sua vida profissional, que você não gostaria de perdê-la. O que de concreto você poderia fazer por ela?
volta a situação para ela também. Aí você vai ver se ela tem boa vontade, se há realmente interesse, sabe? Se é um pedido de ajuda, se é uma justificativa. É o que eu faria, querido. Não sei se seria uma solução, mas é o que eu faria. A Ana Carolina colocou aí o diálogo, muito bem. O diálogo é o caminho. Sim. O Paulo, você está aí ainda? Ele colocou uma questão no chat antes sobre o conteúdo. Né? Estou aqui sim. Isso, você perguntou, né, Paulo, se será que o conteúdo é importante nesse momento? E eu acho que é exatamente essa a questão. Né? Sou professora e eu tenho uma filha que fez 6 anos agora, que está exatamente nesse início do processo de alfabetização. Em meio a essa pandemia, tudo parou. Né? Eu até peguei aqui, eu não sei se vocês viram, mas ela está fazendo o PET, né? O PET do Estado. Por favor, quem tiver oportunidade, veja o material, para ter um exemplo do que não fazer, né? Porque é um material completamente descontextualizado, é um material que não compreende nem a faixa etária que eles estão, e muito centrado no conteúdo. Né? E eu, como mãe professora, eu acho que o conteúdo agora é o que menos importa. Né? Então, no caso desse aluno, no caso desse aluno, né, que com a mãe, eu acho que a gente tem mais que acolher, como a professora Michele falou, e mostrar, olha, independente de qualquer coisa, né, você, meu aluno, eu estou aqui para você, e ter esse acolhimento do que efetivamente pensar em conteúdo, gente. Conteúdo esse ano basicamente está perdido, mas a gente precisa implementar formas de afetividade, mesmo que distante, né? Porque senão nós vamos adoecer. Então eu tenho essa preocupação gigantesca, assim, e eu acho que no primeiro momento foi por isso que eu pensei nessa roda, né, da gente repensar essas questões de conteúdo, e aí o nome Alfabetização do Afeto exatamente por isso, porque a gente precisa aprender novas formas de afetividade, como a gente aprende as letras, né, na alfabetização, porque eu acho que agora o mais importante é isso, assim, né, a gente reaprender e aprender como lidar com o outro nesse momento de distância e como acolher, né? Eu penso... Posso falar? Pode. Eu penso que a questão é exatamente essa que a Thelma e a Dani estão colocando em relação à pergunta da Jéssica, e me lembrei que a Carol, lá no início, ela digitou lá, em vez de alfabetização e afeto e alfabetização. Alfabetização, Eu acho que realmente, nesse momento, o mais importante é o acolhimento. Né? É você dizer assim, olha, eu estou entendendo o seu problema. Assim, embora eu não possa resolver, mas eu estou aqui para conversar, para dar uma força, porque realmente condições de resolver tantos problemas a gente não tem. Né? E, Laís, quando você pergunta, né, se ter esse retorno do afeto, eu acho que tem uma coisa importante, se é possível, né? Eu acho que você pode tentar deixar que eles falem um pouco, se alguém quiser falar, porque Exato. aí ele vai poder falar também o que ele está sentindo. Né? Abre então, esse canal. Deixar essa conversa acontecer, propor que eles façam um desenho sobre como é que eles estão vivendo agora, alguma coisa assim, que eles possam se expressar. Talvez o desenho seja até uma forma interessante, porque a visualização é mais rápida, né? Mas eu acho que é muito importante que você abra esse espaço de escuta, e com certeza esse afeto vai chegar sim. E eu acredito que você receba também de volta. É porque, só Daniela, só para complementar, é porque eu falo nesse sentido, porque como a gente está com a única alternativa, né, que a gente teve foi a questão do WhatsApp, então Sim. O WhatsApp tem essa questão, limitação de vídeo, de tamanho de vídeo, de Exatamente. Como vai ser esse vídeo, então a interação mesmo, que eu poderia ter como professora,
ela é mínima, né? E às vezes, por exemplo, eu tenho aluno, por exemplo, eu estou com uma turma de 15 alunos, né? E desses 15 alunos, 5 realmente estão me dando retornos, algum retorno. Os outros 10, eu estou constantemente, é o que né, eu acho que foi a Ana Caroline que falou, né, de mensagens, aí eu vou, oi família, oi alunos, ou às vezes faço um vídeo para cada aluno diretamente, para ser algo mais pessoal, para estar relacionado diretamente com esse aluno, que eu estou observando que está longe. Então, assim, e mesmo assim, né, às vezes a gente sente esse distanciamento, né, e às vezes fica um pouco confuso para a gente que está, né, reaprendendo, né? Sem dúvida. Eu queria só complementar aí o que os colegas já falaram, né? E dizer da relevância da questão que a Jéssica trouxe, assim como a questão da Laís, né? Mas, por exemplo, acho que eu vou tentar refletir sobre as duas, né? Juntamente. Uma professora que a gente está acompanhando, na pesquisa que eu citei, né, no movimento dela de organizar o trabalho, de se reinventar e de criar estratégias, ela disponibiliza aulas, atividades para a turma no WhatsApp, mas pede que a criança grave um áudio opinando sobre a aula ou sobre as atividades. A professora da minha filha faz isso também. Dizendo o que achou, o que achou difícil, o que achou legal, né, como que ela está se sentindo diante da situação. Então, pode ser aí uma estratégia para, digamos, conseguir esse retorno, né? Uma forma de tentar, assim, captar, né? Ainda que explicitamente, diferente da sugestão do desenho que a Lúcia comentou, né? Que aí você vai ter, assim, uma resposta mais direta sobre esse retorno. Mas, enfim, eu vejo que professores e professores estão realmente se reinventando, né? Buscando alternativas, fazendo coisas, assim, cotidianamente, a fim de acolher mesmo e de se aproximar dessas famílias. E olha, Carol, os professores estão de parabéns, porque não tem nenhum incentivo do Estado, do município, sabe? Os professores estão de parabéns. Porque tem uma outra questão, a questão da autonomia do professor. Embora ela exista e a gente tenha, digamos, tratado disso aqui, todas elas disseram que, ao final, o Estado, né, a rede, vai querer uma avaliação da aprendizagem desses meninos. Exatamente. Então, o professor ainda está ali naquela pressão de... Então, eu não posso deixar o conteúdo completamente de lado. Então, como é que eu vou lidar com isso? E eu acho que os professores estão, tipo assim, dando conta. Eles, assim, porque é uma realidade nova, é desafiadora... Eles estão buscando dar conta, sem abandonar essa dimensão do conteúdo e pensando muito nessa questão da afetividade. Sim, a minha questão com o conteúdo é pensando de cima para baixo mesmo, né? Não acho que o Estado, né, enfim, governo federal, estadual, municipal, deveriam estar preocupados com isso nesse momento. Quando saiu o PET, isso ficou muito claro, que para eles, assim, nesse último ciclo de debate do GPA, ele até falou, né, para o Estado está acontecendo. O conteúdo ele está sendo passado e as coisas estão como se tivesse, né, acontecendo. E a gente sabe que não está. Eu não acho que a preocupação agora deveria ser essa, porque nossas crianças estão fragilizadas emocionalmente. A minha filha, por exemplo, ela não entende, não adianta. Ela não entende que aquele momento é um momento de aula, porque ela não está na escola. Do mesmo jeito que ela não entende que agora eu estou em casa, estou trancada na cozinha, porque ela não entende que eu estou trabalhando. Estou em casa. Então, todo dia para ela, esse momento é um momento chato. E aí, assim, eu acho que a gente deveria pensar nessas questões mais do afeto e de como essa interação social, como ela vai se dar nesse momento, que é um momento fragilizado emocionalmente para todo mundo, do que conteúdo. Carol, assim, a alfabetização está acontecendo soletração. Porque os pais, eles, por mais que seja um material, se o material fosse excelente, por mais que o professor seja excelente, quem aplica é o pai e a mãe. E aí, só letra, gente, não tem jeito, né? Assim,
enfim, eu acho muito complicada essa questão do conteúdo nesse momento. Né? Eu acho que a gente deveria estar mais preocupado com como que essa criança está se sentindo, né? Como é que ela está percebendo esse momento, enfim. Eu acho que essa interação social, a afetividade, o carinho, né? Essas relações humanas agora são muito mais importantes. Né? Então, acho que é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Já são 9h15. Foi muito bom participar. Passamos bem, né? Foi ótimo, gente. Obrigada pelas perguntas. Vocês têm mais alguma? Imagina. Mais alguém, gente? Ou podemos encerrar com a minha eterna gratidão às 4 professoras, que eu aqui como mãe, né? A Lúcia de vez em quando pede, né, Lúcia? Manda uma fotinha das crianças aí. Então, minha eterna gratidão por essa reflexão que foi feita hoje. É óbvio que não tem solução, né? Que não tem uma receita, mas eu acho que só da gente começar a refletir sobre isso é um caminho. Né? Então, queria agradecer muito a vocês 4 por estarem aqui conosco hoje. E aí, podemos encerrar? Acho que sim. Então, estão todos liberados. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem bem. Se cuidem. Obrigada. Se cuidem, fiquem em casa quem puder, né? Não é? Obrigada pela participação de todos aí. Obrigada, Dani, pelo convite. Tchau, tchau, gente. Imagina, eu que Obrigada, agradeço. gente. Ô, Dani, eu queria falar com o Valnides, ele não tá aí não, na sala? Ele eu tô. entrou agora. Ô, meu filho, eu quero falar contigo. Eu chego aqui como hacker. Ele chega como uma pessoa. Eu acho que ele entrou. Adriele, pode encerrar a gravação, que aí, para isso não ficar no canal no YouTube depois. Vai que, né? Encerra aí, Adriele.